começo a falar aqui sobre o meu livro Pelo Caminho. Talvez, né, esse estalo aí, né, para essa ideia tenha sido eu rever, né, dois filmes, né, bem específicos. O primeiro deles é Corrente do Mal. Valeu pela companhia. A mãe sabe que você fuma. Mas ela ia surtar se me visse fumando. Um outro filme que acabou me inspirando, me ajudando a compor essa história foi o Halloween, de 1978. A culpa é toda sua. Não tenho pena nenhuma de você. Ei, linda! Larry! Por que não me esperaram? O livro, quem já leu aí, sabe que ele vai contar a história de 4 jovens no último dia de aula do ensino médio. Bom, nós temos então a Júlia, a Laura, o Lucas e o Ricardo, todos com 17 anos, vivendo ali as emoções do último dia de aula do ensino médio e repletos de dúvidas e medo. Como ter a primeira relação sexual? Eu achei muito importante colocar isso no livro, porque é uma dúvida, né, dos jovens, é um medo, é uma vontade, claro, um desejo, mas também um medo, uma dúvida, né, é um período de descobertas. Então eu pensei muito nisso. A apreensão sobre o futuro, né, foi algo que eu senti quando eu estava no ensino médio, que era o seguinte: até o dia 31 de dezembro, né, eu terminei o meu ensino médio em 2006. Eu fiz o ensino médio nos anos de 2004, 2005 e 2006. E aí eu pensava o seguinte: até o dia 31 de dezembro de 2006, a aula vai acabar por volta do dia 15, 18, por aí. Até o dia 31, eu ainda sou considerado um estudante. A partir do dia 1º de janeiro, eu serei um desempregado. Porque você não é mais estudante, você acabou o ensino médio. Você não pegou recuperação, você acabou. Mas você ainda não está trabalhando, você ainda não está na faculdade. Ninguém começa a faculdade oficialmente no dia... Até porque quem passasse, né, na prova da UFMG na época, teria que esperar até metade de janeiro para fazer a segunda parte da prova e tal. Então, é uma coisa que dá um nó na cabeça, né, dos adolescentes, me deu um nó. Então eu ficava pensando nisso. Tô assim, caramba, dá pra escrever algo sobre isso. Vamos agora à parte prática. Como foi que eu comecei a escrever mesmo pelo caminho? E aí nós temos que entrar, né, na pandemia de Covid-19. Por partes. Paralelo à minha ideia de escrever um conto sobre estudantes, falando sobre amenidades, sobre, enfim, problemas da vida deles ao longo da escola, né, da saída da escola até chegar em casa, eu também estava pensando em escrever um romance policial sobre um casamento que vai estar muito errado. Que tudo vai acontecer de ruim nesse casamento. Como eu falei para vocês, né, eu já havia escrito aí o Quem Matou Sila de Sila, que nunca foi lançado, e que começa numa festa de 15 anos. E aí eu vou até repetir aqui algo que eu falei na Feira Literária de Tiradentes ano passado. Eu amo escrever histórias sobre festas, porque você sempre pode botar um assassinato no meio do momento máximo da celebração. Então, eu estava pensando, né, em desenvolver aí uma história sobre uma festa com assassinato e tudo mais. E aí, o canal Viva, né, que pertence ao Grupo Globo, começou a anunciar a reprise da novela Mulheres Apaixonadas, isso em 2020. E aí, eu sou muito apaixonado por Mulheres Apaixonadas. Sou muito fã. E eu encontrei na época, ainda não estava disponível no Globoplay,
eu encontrei, né, nos YouTubes da vida, os capítulos iniciais. Eu simplesmente maratonei em uma noite. Os capítulos iniciais são imensos. Eu maratonei em 2 noites os 6 primeiros capítulos. Pra vocês terem ideia, né, o primeiro capítulo são 90 minutos e tal. Eu maratonei ali em 2 noites os 6 primeiros capítulos, que são exatamente o casamento, né, do Diogo e da Marina. E eu tô assim, caramba, né, a minha festa ela tem que dar errado e vai começar assim. É um casamento e tal. Só que assim, esse casamento inicial de Mulheres Apaixonadas, ele fica restrito exatamente a esses capítulos. Depois não importa mais. Tudo que vai desenvolver na novela e tudo, não importa mais. E eu queria uma história que se passasse exatamente na festa. Que não tivesse nada além da festa. Então eu comecei a desenvolver, né, o Bodas Obscuras, que ainda não tinha esse nome. Bom, eu sempre conto essa história porque eu considero Pelo Caminho e o Bodas Obscuras como livros irmãos, exatamente por causa dessa gênese dos dois, que é uma gênese, né, idêntica ali, eles surgem em paralelo. Então eu comecei a escrever o Bodas Obscuras. Uma editora no Rio de Janeiro lançou um concurso para obras inéditas, né? Eles iam aceitar ali, era um edital para aceitar obras inéditas e tudo. Mas eles também tinham uma categoria projeto em andamento, que poderia ser vídeos no YouTube, livros, entre outros. E aí, nesse momento eu estava chegando no capítulo 18. Bodas Obscuras são 48 capítulos. Eu estava chegando no livro 18, no capítulo 18. E eu pensei, beleza, vou mandar. Mandei, só que uma das cláusulas do edital previa o seguinte, né? Você mandava, você não podia mexer mais naquela história até sair o resultado. Claro que internamente você podia ir escrevendo e tudo, mas assim, você não podia mostrar para mais ninguém, não podia mandar para outro editor, você tinha que colocar ela em modo de espera. Ok. Nesse meio tempo, a pandemia de Covid agarrou. Opa, voltamos a ter isolamento, aquilo tudo. E aí, a minha amiga Yasmine Evaristo, beijão Yasmine, foi lançar um livro, ela foi ilustradora de um livro, lançado por uma editora aqui em Minas Gerais. E aí eu falei com ela, gente, eu tô desempregado, né? Não tava dando aula, os eventos todos fechados, tudo. O lançamento ia ser virtual, né? Por questão de segurança. E aí eu falei pra ela, eu vou fazer a assessoria do seu lançamento. Me passa os dados aí, tudo, te dou a assessoria de presente. Divulguei na imprensa e tal. Teve uma divulgação razoável, mas funcionou. E aí eu entrei em contato então com o editor que estava publicando este livro. E aí conversei com ele e tudo mais, e aí ele me pediu para mandar algum material inédito que eu tivesse. O Bodas Obscuras estava embargado, né? E aí eu falei com ele, beleza, virando o ano, isso foi em dezembro de 2020. Eu falei para ele, virando o ano, eu te mando. Eu assim, gente, eu tenho que mandar. O resultado da outra editora só ia sair, se não me engano, em março. Março ou abril. Assim, caramba, né? Não posso esperar até março ou abril. Vou mandar alguma coisa em janeiro. E aí, Pelo Caminho. Por quê? Era uma história curta, virtualmente curta e tudo. Eu já a tinha em mente. Então assim, caramba, vou desenvolver. Já que eu não posso mexer com Bodas Obscuras no momento, vou desenvolver então Pelo Caminho, né? Que ainda não tinha o nome também. Então, sentei e comecei. Geralmente eu escrevo os títulos antes. No caso de Bodas e de Pelo Caminho, eu não consegui. Então eu fui escrevendo. Eu devo ter gasto exatamente 30 dias. Eu comecei em meados de janeiro e terminei em fevereiro. Consegui concluir, criei o nome, Pelo Caminho, e mandei para a editora. E tive uma crise de ansiedade fortíssima. Né? A pandemia, no seu auge, aquela catástrofe toda. Eu já tinha tido uma mini crise de ansiedade em setembro de 2020 e tive outra fortíssima em fevereiro de 2021. Tive que ser hospitalizado, passei a tomar remédio e aí a Covid chegou na minha casa. Paralelo a isso, que a Covid chegou na minha casa, eu e meus pais ficamos doentes. O editor, né, dessa editora que eu havia mandado o livro, também passou por um drama familiar e tal, enfim.
Era tudo assim, né, da pior maneira possível para todo mundo. Auge da Covid e tal. E o Pelo Caminho foi ficando. O meu pai veio a falecer em abril de 2021. Então eu já não tinha nem cabeça para pensar em livro e tal, né, naquele momento. O Bodas Obscuras não foi aprovado no concurso lá da outra editora. Deixamos de lado. E aí o Pelo Caminho ficou arquivado. Eu voltei a dar aula em junho de 2021, aula particular. E aí comecei a fazer contato, né? Depois de julho eu resolvi fazer contato com outras editoras para tentar então publicar o Pelo Caminho. E aí eu consegui entrar em contato com uma editora de São Paulo e tudo mais, e aí iniciei então o processo de edição e publicação do Pelo Caminho. Então foi um momento assim muito turbulento na minha vida. Aliás, né, para todo mundo que viveu aí os anos de 2020 e 2021, foram anos turbulentos. Mas aí eu consegui então publicar. Durante o processo de publicação, aí a editora entrou em contato comigo e perguntou se eu tinha ideia para capa, se eu tinha foto, ideia de desenho e tal. E aí eu falei que tinha, porque desde que eu comecei a escrever Pelo Caminho, como ele era ambientado nessa linha de trem de Vespasiano, eu queria ir lá fazer as fotos. Eu pensei comigo, a capa do livro tem que ser a foto do trilho. Só que a gente tava na pandemia, não tinha como sair de casa para ir lá fazer foto. Eu tinha até conversado com meu pai, nós iríamos de máscara e tudo mais, mas aí aconteceu essa tragédia toda. E aí, enfim, as fotos ficaram, né, esquecidas. E aí, ela me perguntou se eu tinha foto ou alguma imagem para mandar. E eu lembrei de que em 2020, voltamos então, né, para o assunto da pandemia. O que é que acontece? Em 2020, os meus pais viajaram para o Ceará e tinha aquele surto, né, aquela epidemia. E aí, o que é que acontece? Dia 11 de março, pá, a OMS acaba divulgando que a epidemia havia evoluído para uma pandemia. Meus pais chegam de viagem na sexta-feira, 13 de março. No domingo, era véspera do meu aniversário, dia 15 de março. Era, né, meu aniversário dia 16. Então, estávamos em casa, eu, meus pais e a minha avó. O mundo ainda não estava se fechando, ia começar no dia 17, dia 18 por ali. Então, nós resolvemos sair para comemorar o meu aniversário. E aí, nós fomos para o Ribeirão da Mata, né, que é uma região na divisa de Lagoa Santa, Santa Luzia e Vespasiano. O rio que corta Vespasiano é o Ribeirão da Mata, e aí ele vai para esse lugarejo chamado Ribeirão da Mata. E aí lá a gente tem uns canyons, umas grutas, tudo. Nós fizemos muitas fotos, fizemos vídeos. E eu tirei essa foto aqui do trilho, que eu sou muito apaixonado com trilho de trem, com estrada e tudo, então eu fiz essa foto. E fiz um vídeo do trem chegando, o trem passando por nós. E esse material ficou guardado no meu computador, não mexi mais com eles. Vamos dar esse salto no tempo de novo, né? Saímos de 2020, 2021, do livro na editora, e aí ela me pergunta, tem? Eu tô assim, caramba, é o mesmo trilho, só são locais diferentes, mas é o mesmo trilho. Então, peguei a foto, mandei pra ela, e pra contracapa, né, eu fiz um print do vídeo e que virou a contracapa. Então, a foto e o vídeo, eles surgiram mais de um ano antes do livro ser publicado. Um ano antes do livro ser escrito e mais de um ano antes do livro ser finalmente publicado. Pois é, gente. Então, Pelo Caminho acabou tendo essas várias etapas aí. E aí, apesar de ser um conto curto, eu quis dar várias nuances, né? Nós temos os personagens centrais, que é o Lucas, o Ricardo, a Júlia e a Laura, e aí temos os personagens secundários, o Fabrício, que é irmão do Lucas, temos ali a mãe da Júlia, temos
A Maria Tabuleiro, que é uma personagem que eu gosto demais, que é uma personagem que representa essas doceiras todas de cidade, a tia da porta da escola, o dono da banca da revista. Então a gente vai tendo essa gama aí de personagens. Mas eu queria uma história bem assim, com essa cara de adolescente. Por isso que tem o o Lucas e o Ricardo o tempo todo falando besteira, né? Desde o momento que eles saem da escola até chegar em casa, e aí um dá um soco no saco do outro, enfim. E aí, essa essa cena, né, da omelete, que eu costumo falar aí, ela foi escrita originalmente para Bodas Obscuras, tá? Como Bodas eu comecei a escrever primeiro, e eu resolvi reaproveitá-la em Pelo Caminho. Curiosamente, o Pelo Caminho é publicado primeiro, então a gente tem essa sensação de que eu reaproveitei a cena em Bodas, mas na verdade não. A Bodas, a cena da omelete, ela foi escrita originalmente para Bodas Obscuras. Eu reaproveitei em Pelo Caminho, que acabou sendo lançado primeiro. É isso. Mas o Ricardo é um personagem que eu gosto demais. Eu costumo brincar que o Ricardo ele é muito lesado, né? Ele tem umas atitudes que assim. Mas é um personagem muito humano. O Lucas, ele começa como um personagem muito questionável e ele cresce ao longo da história. Assim como a Laura e a Júlia, né? A Laura tem aquela mania de querer controlar tudo e ela acaba internalizando esse medo. Aliás, ela externaliza, né? Esse medo que nós temos internamente de caramba, o que vai acontecer no meu futuro? É isso que é a Laura, né? É isso que a Laura representa. E aí a Júlia, ela representa a amiga fiel, a amiga, a namorada fiel, a namorada que quer ter essa experiência sexual com o namorado, que quer descobrir as coisas, mas que ela quer esperar o momento certo, claro, e o local certo, né? O Ricardo, como eu brinquei, ele é lesado, ele quer levar a namorada para casa do cemitério, enfim, mas a Júlia, ela é mais contida. E o Lucas, embora ele comece com essa personalidade mais arrogante, é um personagem que cresce demais ao longo do caminho, termina, né, com aquele final apoteótico e ao mesmo tempo apocalíptico, né? Porque o final do Lucas enfim, né, eu não vou dar spoiler aí, apesar do livro ser meu e tudo, não vou ficar dando spoiler não. Mas quem leu sabe, quem não leu corre para ler. Então é isso, é um livro que me deu muito prazer em escrever. Apesar, né, como eu falei, é um livro também que foi turbulento, porque crise de ansiedade, Covid e tudo mais. A morte do meu pai e tudo, mas então é um livro que eu coloco muita emoção minha na escrita, eu coloco muito do meu sentimento também na escrita, e foi um livro que sim, eu amei escrever, amei lançar e tenho muito orgulho. Gosto demais da Júlia, da Laura, do Lucas, do Ricardo, eles são como amigos meus mesmo, pessoais ali, são criações que eu me orgulho muito. E sim, bom, em relação ao período em que a história se passa, embora eu não deixe nenhuma marca específica lá no texto, quando eu fui pesquisar, né, porque a história se passa numa segunda-feira, dia 15 de dezembro. Então eu fui pesquisar e aí eu tinha 2 anos mais próximos, que eram 2014 e 2024. Então sim, a história se passa na segunda-feira, dia 15 de dezembro de 2014. Essa é a data em que a história se passa e eu dou algumas pistas. Uma delas é o lançamento do filme, de um dos filmes da franquia Missão Impossível, que ocorre 3 anos antes. Então, os personagens citam o filme e tudo. Então, a história se passa em 2014. O fim da história, né? Nós temos um salto de 10 anos. Ele vai se passar em 2024. E sim, tem uma continuação a caminho. Não é o meu próximo livro, mas assim que ele tiver encaminhado, vocês vão ficar sabendo, que eu vou avisar. Não é Pelo Caminho 2, mas é uma continuação. E aí, essa continuação ela começa em 2024 e depois, né, temos um outro tempo aí, uma outra linha temporal. Mas ela começa no ponto em que termina Pelo Caminho. O que vem por aí? E já que eu falei aqui, né, que é um livro que tem um lado muito pessoal, um lado muito emocional,
É o meu primeiro livro, então seguindo nessa linha aí de livros muito pessoais, muito emocionais e primeiros livros, na próxima semana eu começo a falar sobre Carrie, do Stephen King, o primeiro livro publicado do Stephen King. Então fica o meu convite aí, porque o livrinho vai ser sobre Carrie, que completou 50 anos em 2024. E aí, um brinde à literatura. Até mais.